Opa, estou aqui para mostrar para vocês um curso História de Israel, documentário História de Israel nos tempos de transições, né? Isso aqui eu fiz hoje. Isso aqui eu fiz hoje para lançar o curso de sexta-feira para sábado. Aí essa gravação hoje aqui eu vou subir para o YouTube aqui. Vou subir para o YouTube. E ela está aqui, ó. O drive está aqui. Vou abrir aqui o drive agora. A aula de hoje vai ser essa aí, curso da História de Israel, aula 4, né? Mas agora eu vou fazer a aula aqui, ó. Essa aula, essa aqui, ó. 2.3, a união de Israel sobre Davi e Salomão. Aula 11 de 2 a 19h30. Eu tô obrigado aí por você estar entrando aí. Então eu vou falar sobre essa história de Israel. Eu vou aproximar mais um pouco para ficar aqui. Aqui está aí o Lorival Taborda. Conto no Google, Lorival Taborda 61. Obrigado aí. E aqui eu vou falar sobre essa união de Israel sobre Davi e Salomão. A aula hoje à noite, eu vou fazer essa aula hoje à noite aqui. Obrigado aí por vocês estarem entrando aí. Então nós estamos fazendo essa aula aqui. Nós vamos estar preparando essa aula aqui para nós ministrar hoje à noite ao vivo aqui numa igreja. Então aula 11 do 12, eu sou Lorival Taborda. Vai no TikTok aí. Vá acima no TikTok aqui, ó. Aí, ó, Lorival Taborda na descrição, tudo por R$1. Você vai entrar numa plataforma digital, tudo por R$1. Aí cadastra e entra com a gente. Esse é o objetivo meu aqui. Não tem ninguém, beleza? Obrigado aí por vocês estarem entrando. Obrigado aí. Rafael, obrigado. Rafael Caralho entrando. Nós estamos falando sobre o roteiro da história de Israel sobre Davi, a união de Israel sobre Davi e Salomão. Ok? Entrou, Rafael entrou, orador de elite entrou, beleza, joia. Bora aí, eu estou aqui redatando esse curso aqui, ok? Dentro do meu endereço digital. O que é endereço digital? É aqui em cima meu endereço digital. Meu endereço digital no Google. Ok? Obrigado aí. Então vou começar a aula já. A união de Israel sobre Davi e Salomão, o período áureo de Davi e Salomão nunca foi duplicado nos tempos antigos do Antigo Testamento. A expansão do território e os ideais religiosos conforme são contemplados por Moisés. Então, se esse concretiza o grau maior do que jamais antes ou depois na história de Israel, nos séculos seguintes, as esperanças proféticas acerca da restauração da sorte de Israel são repetidamente alusivas ao reino davídico como um ideal. 2, 3, 1, né? A união em expansão. A união e expansão aqui, ok? A união e expansão, vou pôr mais longe aqui para ficar mais legal. Vamos aumentar um pouquinho essa tela aqui, só um toquezinho, tá bom? Vamos ver. Aí dou um clique aqui, ó. Olha, ficou beleza agora. Mas já ficou muito. Então vamos diminuir mais um pouco. 100%. Tá bom. Aí, 200%, ó. Agora ficou legal, ó. Doido, né? Tô pequenininho aqui mesmo, tá bom. Aí, concretizar em grau maior do que jamais antes depois disso na história de Israel, no século seguinte, a esperança profética acerca da restauração da sorte de Israel, são repetidas a alusão ao reino davídico como um ideal. A união e expansão davídica, como eu falei, os empreendimentos políticos. Obrigado aí por você estar assistindo aí, obrigado aí por tudo estar entrando. Eu vou estar lendo aqui.
de Davi foram ensinados pelo sucesso. Em menos de uma década depois da morte de Saul, todo o resto de Israel se juntou em apoio a Davi, o qual dera o início ao seu reinado somente com o pequeno reino de Judá. Os outros, por meio dos sucessos militares, de gestos de amizade, em breve ele controlava o território que vai desde o rio do Egito e o golfo da Ácaba até a costa fenícia e a terra de Amate. O respeito internacional e os reconhecimentos obtidos por Davi para a história de Israel, seminário teológico. Israel continuava intocados pelas potências da estratégia até aos anos finais do reino de Salomão. O novo rei também se distinguiu como líder religioso. Embora lhe fosse negado o privilégio de construir o templo, ele fez o laborioso preparativo para a sua edição por seu filho Salomão. Através da liderança de Davi, os sacerdotes e levitas foram profundamente organizados para que participassem eficazmente nas atividades religiosas da nação inteira. O livro de 2 Samuel trata o reinado de Davi como grande detalhe. Uma longa sessão, capítulo 11 até o capítulo 20, nos proporciona relatos exclusivos do passado, crime e rebeldia que houve na família real. A transparência do trono para Salomão e o falecimento de Davi são narrados nos capítulos iniciais de 1 Reis, Primeiras Reis. O livro de 1 Crônicas, que igualmente a história do período de Davi, representa unidade independente. Unidade independente. Conexão boa, beleza? Conexão boa, né? Eu vou compartilhar aqui, parece que não tá. Eu vou compartilhar aqui. Bora compartilhar esse negócio, né? Não tem ninguém aí, então vamos compartilhar aqui. Compartilhar para 15 aqui. Vou enviar aqui. Eu vou compartilhar também. Estou sem nenhum administrador aí, mas vou compartilhar por Twitch. Compartilhei aqui também. Beleza? Opa, beleza? Você tem caixinha de descarga? Tem. Tá saindo quanto? Ó, eu preciso de uma caixinha de descarga, moeda rosto e um negócio de ralo. 40 reais. 40? Moeda rosto 43, 43. E tá dando. Aqui, ó. Não, só essa parte de cima dele. Deixa eu ver. Aqui, ó. Só não sei se tá certo, né? Não, beleza. Vai esse aqui dá quanto? Tá 10 reais isso aqui. 8 reais dá pra fazer. Não, beleza, eu vou guardar seu cartão. Tem que ir na firma. Ah, então tá bom então. Beleza? Talvez Obrigado. aí dos 50, 55, né? 48, 50 reais. Tá. Beleza, Dói? Bela, 18 mil entrou, Wagner entrou. Eu vou girar a tela aqui para vocês verem quem eu sou, né? Beleza, Jóia? Então estou aqui para mostrar para vocês isso aí. A transição do trono de Salomão e o falecimento de Davi são narrados nos capítulos iniciais de 1 Reis. Eu vou ligar a luz lá porque é uma luz no fundo do túnel.
É possível empreender online. Você entrou. Beleza, joia? Vou começar aqui então. Salomão e o falecimento de Davi são narrados nos capítulos iniciais de 1 Reis. O livro 1 Crônica conta a história do período de Davi, representa unidade independente que focaliza a atenção com o primeiro monarca de uma anistia contínua. A guisa de introdução ao estabelecimento. Vamos pôr uma luzinha aqui. Beleza? Corta não. Bora ver. Tá bom aí, controle, tá boa, tá. Obrigado aí por você ter entrado, tá. TikTok. Matraca entrou aí. Matraca entrou. Opa, meu cabelo tá aí. Tô usando efeito nenhum aí. Obrigado aí. 27 Fernando entrou. Opa, bora ver. A introdução do estabelecimento do trono davídico. Os cronistas apresentam o pano de fundo genealógico das 12 tribos sobre os quais Davi governava. Saul escassamente mencionado, após que Davi é apresentado como rei de toda a nação de Israel. A organização de Israel, a política religiosa falava muito sobre isso aí, a exposta forma de elaboração e supremacia de Davi sobre nações circunvizinhas recebe muito mais ênfase do que Saul antes de chegar à conclusão com a morte de Davi. Os últimos 8 capítulos do livro apresenta extensas descrições da preparação para a construção do templo. Consequentemente, 1 Crônicas é um valioso complemento do registro de 2 Samuel. O rei de Judá, nascido em tempo turbulento, Davi foi sujeito ao duro período de treinamento a fim de prepará-lo para ser rei de Israel. Foi requisitado pelo rei para o serviço militar. Opa! TikTok na área. Silvio entrou aí, papá, beleza, joia, tranquilo. Entra, marca e segue alguém. Opa! Joia. Então, para o serviço mesmo, depois que matou Golias, vamos continuar aqui, tendo ganho e valiosa experiência militar dos seus feitos heróicos contra os filisteus, depois que ele foi forçado a abandonar a corte, ele dirigiu-se no bando de fugitivos e se tornou simpático para os proprietários da terra e de ovelhas que havia no sul de Israel. Ele era um camarada experiente, provendo a proteção ao mesmo tempo, na história de Israel. Nesse seminário, observamos que Davi negociava bem, fazia as negociações bem sucedidas, relações diplomáticas com os filisteus, como os moabitas, ok? E ao mesmo tempo era considerado um fora da lei de Israel. Davi se encontrava em território filisteus quando o exército de Saul foi decisivamente derrotado no monte Gilboa, pouco depois que Davi resgatara suas esposas e recuperava os despojos que havia sido tomados pelos assaltantes amalequitas. Em seguida deu notícias sobre os importantíssimos eventos que tinham ocorrido em Israel. Opa, bora. TikTok, eu vou buscar um TikTok aqui para vocês verem. Obrigado aí por você entrou. Marca, segue. Davi resgatou tributo. Davi prestou tributos imortal a Saul e Jonatas, em que dos maiores panegíricos que há no Antigo Testamento.
Não somente Israel perdera seu rei, mas Davi também sentiu agudamente a perda do seu amigo mais chegado, que era Jonatas. Quanto ao portador da notícia, um amalequita antecipava a recompensa por ter reivindicado credo pela morte de Saul. Davi ordenou sua execução por haver tocado no ungido do Senhor. Após ter se certificado da aprovação divina, Davi retornou à terra de Israel, em Hebrom, os líderes da sua própria tribo, Judá, ungiram-no e aclamaram seu rei. Ele era bem conhecido dos clãs da região, tendo protegido os proprietários das terras e tendo compartilhado com eles dos despojos objetivos, ataques contra seus inimigos. Na qualidade de rei de Judá, em 1 Samuel capítulo 30, versículo 20 até o versículo 31, Davi enviou uma mensagem elogiosa aos homens de Jabes por terem conferido ao rei Saul um sepultamento digno. Não há que duvidar que esse gesto amigável e grandioso também teve reflexos políticos. Portanto, Davi estava solicitando o apoio deles. Israel se viu em tribulação. Seria impossível viver uma vida normal, mais séria, quando terminou o reinado de Saul. A capital Gibeá ou foi destruída ou gradualmente caiu em ruínas. Eventualmente, olha aí, vem pro TikTok. O gatinho entrou aí. Eu estou aqui no material de construção. Estou no TikTok. Olha o barulho. Olha o barulho. Fala aí o que é esse produto aqui. Ó, fala o que é. Ó, os olhos. Bora ver, fala aí. Entra aí e fala que produto que é isso aqui, ó. Um rapaz vai passar a pegar isso aqui, tá? Vai passar a pegar aí? Beleza, joia. Tô aqui na área aqui, guria. Epa, passar a pegar isso aqui, ó. Mas não é isso aqui não. Ô rei, entrou aí, ó. Fala que barulho que é isso aqui. O que é? Hã? Já varri a loja. Fala pra patroa que eu já varri a loja. Beleza, joia? Aí, ó. Entra, marca e segue. Vai lá na descrição. Por R$1 você pode conhecer a plataforma mais rápida e recorrente do mundo. Há uma luz no marketing digital. Beleza, joia? Então vamos à batalha. Comandante do exército israelita foi capaz de restaurar a ordem suficiente para que Isbosete, Isbael fosse ungido. A introdução teve lugar em Gileade, porque os filisteus controlavam as terras ao leste do rio Jordão, visto que o filho de Saul reinou sobre as tribos nortistas apenas por 2 anos. Veja 2 Samuel 2:10. Durante 7 anos e meio em que Davi governou Israel e Hebrom, tudo é possível se crer, gente. Parece que o problema é incrível. Obrigado aí por você ter entrado aí. Fala aí, que barulho que é isso aqui, de que barulho? Então no material de construção aí, fala que barulho é isso aqui. Então, parece que o problema dos filisteus adiou a subida ao trono do rei por cerca de 5 anos na história de Israel, no seminário. Dessa maneira, o povo de Judá prometeu lealdade a Davi e ao povo que os demais israelitas permanecessem leais à dinastia de Saul sob a liderança de Abner e Isbosete. Em resultado disso, irrompeu-se a guerra civil após ter sido severamente repreendida por Isbosete. Abner voltou-se para Davi e lhe ofereceu apoio de todo o povo de Israel, ok? De conformidade com o pedido de Davi. Obrigado aí por vocês terem entrado aí. Opa, vou fazer até um. Obrigado aí, gente. Obrigado.
Vou postar isso aqui lá no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais aí. Eu vou girar a tela aqui, mas vou deixar assim mesmo, que tá melhor assim. A animatura entrou aí, animar. Entrou, obrigado aí por você ter entrado aí. Isso foi realizado sob supervisão de Abner com o consentimento de Isbosete. Dessa maneira foi publicamente expresso a Israel que Davi não cultivava animosamente contra a dinastia de Saul. O próprio Abner se dirigiu-se a Hebrom, entendeu? Onde prometeu a Davi a lealdade de todos os povos. Depois dessa aliança fora firmada, Abner foi morto por Joabe, querendo ele vingar de seu irmão Asael, e quem Abner matara duramente na guerra civil. Ok? Obrigado aí por você ter entrado aí, por todos. A morte de Abner deixou Israel sem liderança forte. Não demorou muito tempo para que Isbosete fosse assassinado por 2 homens de tribo de Benjamim. Quando os assassinatos apareceram diante de Davi, foram imediatamente executadas as pessoas que mataram também. Ele desaprovou o fato de ter morto uma pessoa justa, sem milícia e sem vingança. Davi obteve o reconhecimento de todo Israel, ao passar que a dinastia foi eliminada da liderança política. Não há indicação de que os filisteus tivessem interferido com a inserção de Davi como rei de Hebrom. É possível que ele simplesmente tivesse considerado um vassalo enquanto ao resto de Israel. Davi, pela guerra civil, não oferecesse resistência unificada. Ficaram alarmados, porém Davi foi aceito pela nação toda. Um ataque desfechado pelos filisteus. Em 2 Samuel capítulo 5, 17 a 25, 1 Crônicas 14, 8 a 17. Muito provavelmente teve lugar antes da conquista, a ocupação de Sião. Por 2 vezes Davi os derrotou. Por 2 vezes. Obrigado aí por você ter entrado aí, Luiz. Assim, impedido a interpretação deles e a unificação de Israel sobre o novo monarca. Quem que era o novo monarca? Luiz Negro. Era Davi, de Israel lá. Não se devia com a própria ameaça filisteia, foi um fator unificado de Israel. Ao procurar uma localização central para servir da capital à nação unificada de Israel, Davi voltou sua nação para Jerusalém. Estava ela em local estratégico, sendo menos vulnerável a ataques, sendo uma fortaleza cananeia ocupada pelos jebuseus. Resistia com êxito à conquista e à ocupação israelita. No Egito, registros tão remotos quanto aos de 1900 a.C. alude a essa cidade como o nome de Jerusalém. Israel, história de Israel, seminário. Quando Davi desafiou seus homens para que conquistassem a cidade, expulsassem os jebuseus, Joabe aceitou o desafio e recebeu como recompensa a nomeação do chefe do quadro de pessoal militar de Israel, com a ocupação dessa fortaleza por Davi. Obrigado aí por você ter entrado, Patrícia. Obrigado. Ela veio a tornar-se conhecido como Cidade de Davi, 1 Crônicas capítulo 17. Quando Davi assumiu o reino sobre as 12 tribos, selecionou Jerusalém para ser a capital política. Durante os dias que foi tido como fora da lei, era seguido por centenas de homens. Davi foi um homem. Obrigado aí por vocês terem entrado aí, gente. Essas foram bem organizadas sobre suas ordens em Ziclag e posteriormente em Hebrom. Veja 1 Crônicas capítulo 11,
20 e 12, 22. Esses homens se tinham destacado de tal modo em feitos militares que foram nomeados príncipes e líderes, quando todo Israel foi ampliado a fim de incluir a nação toda, tendo Jerusalém como centro. 1 Coríntios capítulo 12, 23 a 40. Nós estamos lendo Crônicas, não Coríntios, primeiro Crônicas, né? Um magnificente palácio foi erigido para Davi, o rei. 1 Samuel capítulo 5, 11 e 12. Ao mesmo, 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 5, 11 e 12. Ao mesmo tempo, Jerusalém tornou-se o centro religioso da nação inteira. 1 Crônicas capítulo 13, 1, 17 a 27. 2 Samuel capítulo 6, versículo 7 e 29. Ok? Então, quando Davi tentou mudar a arca da aliança da casa de Abinadab em Kiriat Jearim por meio de um carro, ao invés de fazê-lo transportar pelos sacerdotes, veja o número 4, Uzá subitamente caiu um muro, Uzá, ao invés de levantar a cerca de Jerusalém. Ok? Opa! Beleza? Que é para você? Oi? Adaptador para? Fica esse negócio de massa. Beleza. Se a mão maior que menor. Máscara, proteção, né? Você usa máscara? Você usa máscara? Não, outra. Doente, não coisa você pega, não toca na boca. É esse aqui, né? É esse aí. Troca. Não, depois você passa aí. Quando eu encher trazer, meu filho, o Marquinhos tá trazendo o Paulinho aqui. Tranquilo então. Tá? Depois vai trazer. Beleza, Jorge. Aí. Falou. Beleza. Adeval, vamos se... Tô de máscara aqui, ó. Tô máscara. Imediatamente Davi transferiu a arca para Jerusalém para que fosse abrigado em tenda ou tabernáculo. Uma adoração apropriada para essa forma, para restauração a Israel em escala nacional. Obrigado aí, oi aí para você, beleza? Salve para você aí. Eu estou dando uma métrica aqui, estou preparando a aula aqui para mim dar uma aula à noite, beleza? Sobre a história de Israel, o reinado de Salomão. Não vai ter não. Só o quê? Passou aqui? Só me dá 5, não, me dá 5 aqui, morreu. Fiquei devendo 4 ontem. Ah, tá. Beleza, Jóia, então. Tranquilo. Obrigado, hein? Então, observamos aí que estou falando sobre a história de Israel aqui, em tempo de Davi e Salomão. Então, agora aqui Davi desejou construir uma casa de adoração que fosse mais permanente, mas quando expôs seu plano a Natã, o profeta, obteve imediatamente a aprovação deste. Na noite seguinte, entretanto, Deus comissionou Natã para que informasse ao rei que a edificação do templo, sim, com certeza seria adiada até que o filho de Davi fosse estabelecido no trono. Então é muito importante. Sabe por quê? Porque a mão dele era
de sangue, ele era valente, então Davi botava para derreter. Oi, beleza, joia? Então, isso serviu de garantia divina dada a Davi, de que seu filho sucederia e de que ele mesmo não seria sujeito a uma sorte calamitosa, como aquela que sobreveio ao rei Saul. A magnitude dessa promessa feita a Davi, todavia, se estendeu para muito além dos tempos do seu reinado. A história de Israel no seminário. Então, o escopo do reinado salomônico, a descendência de Davi incluía mais do que Salomão, visto que a promessa divina claramente afirmava que o trono davídico seria firmado para sempre, ok? Beleza? Joia? Obrigado aí, Gabriela, por ter entrado, Francisco. Obrigado, Lucas. Entra lá na descrição, me segue e entra no curso lá. Por R$1 você vai ter uma plataforma digital, recorrência incrível ali, entendeu? Você vai conhecer os projetos digitais no mundo digital além do TikTok. Mesmo que a iniquidade e o pecado prevalecesse entre a próstase de Davi, os pósteros de Davi, depois de Davi, Deus julgaria, primaria, temporariamente realizar a promessa e retiraria indefinidamente a sua misericórdia. Então, nenhum rei da dinastia do terreno jamais tivera durado eternamente como esse de Davi. O trono de Davi do terreno, nem mesmo do trono de Davi terreno, senão ligarmos as suas linhagens com Jesus Cristo. Mas em Jesus Cristo, o qual é especificamente identificado como filho de Davi no Novo Testamento, essa certeza dada a Davi por intermédio do profeta Natã, constitui outro vínculo que seria na série da promessa messiânica, dados nos tempos do Antigo Testamento. Deus vinha desdobrando gradualmente sua promessa inicial de que a vitória final seria realizada mediante o descendente da mulher. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, uma revelação mais plena sobre o Messias, o seu reino eterno, foi eterno pelo profeta dos séculos subsequentes. Bom dia. Não tem um registro? Eu só tenho, não tenho registro, só tenho a mangueira. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Obrigado, filho. Obrigado aí por ter entrado, Antônio. Obrigado, Antônio. Davi expressou seu louvor ao Onipotente, ao Deus, pelo livramento de Israel das mãos inimigas, bem como das nações pagãs. Esse salmo também está registrado em Salmo número 18. Representa apenas um exemplo dentre muitos salmos e que Davi compôs em suas diversas ocasiões durante a movimentada carreira como menino pastor, servo na corte real, fora da lei Israel, na verdade, e finalmente arquiteto e edificador de mais visto império de Israel. Pecado da família real. As imperfeições do caráter de qualquer membro da família real não são minimizadas em escrituras hebraicas. O rei de Israel que caiu em pecado. Olha o TikTok, bora ver, Luizão. Obrigado aí, não poderia mesmo esperar escapar do juízo de Deus. Ao mesmo tempo, Davi, como pecador verdadeiramente penitente, que reconheceu sua iniquidade e qualificou assim como homem que agradava a Deus. Veja 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. História de Israel. Seminário. Davi tornara-se polígamo. Veja 2 Samuel capítulo 11, 27. Embora isso seja infinitamente proibido na revelação mais completa do Novo Testamento, foi tolerado nos tempos veterotestamentários ou Velho Testamento, por causa da dureza do coração do povo de Israel. Obrigado aí, ok? Olha o TikTok aqui. Estamos aqui no TikTok. Nações Circunvizinhas 1.
um harem na corte era algo perfeitamente natural. Embora advertindo acerca da multiplicidade de esposas na lei mosaica, veja Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, Davi adquiriu muitas delas. Algumas desses casamentos seriam, sem dúvida, alguns tiveram implicações políticas, com certeza, tal como seu matrimônio com Mical, filha de Saul, e com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, tal como sucedeu com outro. Davi teve de sofrer as consequências, como os crimes incertos, homicídios, que passara a suceder em sua vida doméstica. Obrigado aí por você ter entrado, Reda. Estou aqui falando, preparando a aula à noite. Pecado de Davi com Betseba. Esse caso, no auge do reinado de Davi, tornou-se um divisor de águas em sua vida. É o ponto que fez a divisão entre os seus triunfos e as suas dificuldades. O pecado em si aconteceu quase acidentalmente. O fato de olhar por acaso para a esposa vizinha conduziu a cobiça e arrasou ao adultério. Isso levou à falsidade e ao disfarce, ao roubo da esposa de um dos seus oficiais e aos assassínios, numa conspiração contra... Olá, beleza? Olá, obrigado aí, Brian. Entra lá, me segue e vai lá na descrição do TikTok, tudo por R$1. Promoção Black Friday. Nós estamos aí na Black Friday curso também. Nós estamos na Black Friday Cruz. Bora ver, quem sabe que é isso aqui que estou aqui no material de construção, tá no TikTok, ó. É um barulho de uma peça aqui, é o barulho de uma peça. Vamos ver quem vai acertar aí. Começou a seguir, ô Brai, beleza, joia? Olá, tranquilo? Alex, Alex Gomes 65 entrou aí, beleza, joia também? Que barulho que é esse aqui? Estou no material de construção. Que barulho que é esse aqui? Por isso que eu tô com essa máscara. Chega um cliente, eu faço aqui, ó. Beleza? Proteger. Então, numa conspiração, beleza? Olha. Numa conspiração contra os homens mais nobres do seu exército, esse assassino foi disfarçado elegantemente como uma triste consequência de guerra. Contudo, a poderosa parábola do profeta Natan expôs ao sorte e acontecimento. 4 foram as consequências desse pecado, 2 condenatórias e 2 compassivas. A primeira delas foi o julgamento que atingiu o coração de Davi e a perda de seu filho recém-nascido. A segunda foi o perdão do Senhor quando Davi confessou seu pecado. Confessa o teu pecado. 2 Samuel capítulo 12. História de Israel, seminário, está acabando. A terceira foi a colheita do julgamento que Davi ceifou a sua família. Um escândalo sexual atingiu pesadamente quando seu filho mais velho, Amnon, beleza, jóia, seduziu sua filha de Davi, Tamar. Davi colheu também o que semeara, quando 2 dos seus filhos foram assassinados por outros 2 dos seus filhos. Colheu também a consequência do roubo da esposa de um homem quando Absalão usurpou o reinado e envergonhou suas concubinas em corpo. Apesar de ter recebido perdão imediato após sua confissão, as consequências humanas dos seus crimes renderam-lhe alto preço a ser pago pelo resto da sua vida. A quarta consequência foi a graça de Deus para com Davi
depois de seu profundo arrependimento, permitindo que Betseba tivesse de Davi outro filho, a quem o trono seria dado. Primeiro, o Salmo de número 32 e 51 revela a grandeza de Davi ao confessar-se e humilhar, e a grandeza de sua reintegração ao serviço eficiente para o Senhor. Ele teve 12 esposas, estão registrados os nomes de 8, e pelo menos 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. 3 de seus filhos mais velhos sofreram o golpe de morte violenta: Amnon, Absalão e Adonias, quando cada um era herdeiro e potencial do trono. O Senhor atribuiu parte da culpa por essas mortes violentas a Davi, pela maneira compassiva que ele conduzia seus filhos. Obrigado aí por vocês terem entrado aí, gente. Obrigado mesmo. Essa tragédia na família piedosa de Davi não são difíceis de explicar, mas lembra-se de que uma anomalia estranha nas famílias de 4 homens preeminentes de 1 e 2 Samuel. Está registrado que os 3 homens preeminentes de Davi, Eli, Samuel e Davi, deixaram de disciplinar os seus filhos e por esse motivo perderam o seu governo. Davi temporariamente. Todavia, o rei de Saul, que não era piedoso, teve um filho que dentre os homens foi o mais nobre, Jonatas. Essa estranha anomalia também será vista muitas vezes nas famílias dos reis posteriores. Ok? Obrigado aí, Brian, por entrar. José Matos entrou aí. Ó, isso aqui que faz o barulho, ó. É o disjuntor. TikTok, ó. Aqui na primeira material para construção. Ok? Então, obrigado aí. Vou sair da live aqui agora. Bora sair, que já terminou aqui. E o propósito era sair. E eu quero orar por você agora. Que o seu reino é estabelecido em Cristo. Deus há de transformar a sua vida. Senhor Deus Pai, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar agora, através dessa oração, através do meu Senhor Deus Pai. Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos abençoou com as bênçãos espirituais no lugar celestial de Cristo Jesus, eu quero pedir para que essas pessoas que passaram por essa live possam ter um encontro verdadeiro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que eles possam ter vitórias, que eles possam ter abundância de dias, que eles possam ser abençoados para a glória de Deus Pai, que a glória do Senhor esteja sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Amém.